Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Estou presenteando vocês com esse pôr do sol maravilhoso. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Olhem que pôr do sol lindo aqui, da janela do quarto. Daqui a pouco eu chego. Boa tarde, gente. Flávia, boa tarde. Oi, gente, eu quis colocar esse pôr do sol porque estava imperdível, divino. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Vamos bater um papo, né? Um papo aí descontraído sobre a segurança das nossas aves. E muita gente tem perguntado sobre Regiane, lindo pôr do sol, né? Pois é assim, eu fico encantada todos os dias quando não tá, né? Essa época começa a chover um pouquinho por aqui, mas aí quando não tá chovendo, a gente fica curtindo esse pôr do sol, que é uma bênção, né? E aí deixa eu mostrar aqui uma pessoa para vocês, para dar boa tarde também, só para dar um alôzinho, que daqui a pouco ela já vai dormir. Dá boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Essa é Pérola, é uma Forpus coelestes, é uma fêmea. Não se iludam com o tamanho, porque ela é bem guerreirinha. Essa espécie é bem territorialista. E bota pra correr os grandes, viu? Não se iludam. Vai comer, filha? Ela é muito apegada. E se deixar, ela quer ficar o dia todo na mãozinha. É uma fofurinha, né? Pronto, gente, boa tarde. Só para mostrar a vocês um dos meus filhotes. Essa é a Pérola. Agora eu vou guardar ela, que ela vai dormir. Vamos lá, né, gente? Boa tarde para todo mundo. Diário do Gino. Diário do Gino, ela é uma Forpus, ela não é um agapornis. É muito parecido com agapornis, mas ela é uma Forpus coelestes. É uma espécie... A gente aqui no Brasil tem o Twin, né? É uma Forpus coelestes e ela é parecida com a agapornis, inclusive assim, em termos de comportamento, né? De família, de gênero, ela não tem nada a ver com a agapornis, mas ela lembra assim por ser pequena, uma ave pequena. Ela é uma ave bem territorialista. O comportamento lembra muito do agapornis, então vocês sabem como eles são, né? Territorialistas, briguentinhos, e o Forpus é dessa forma também. Então vamos lá, né, gente? Barulhenta também. Assim, o barulho deles, a vocalização é baixinha, né? Então eles são briguentos. Quando estão reclamando, ficam reclamando ali naquela briguinha deles, mas assim, o potencial, em termos de potencial, né, de vocalização, não é grande não. Então é bem tranquilo para apartamento. É uma ave exótica, né? E é isso. Tem alguns criadores no Brasil, muitos no Sudeste. Gente, vamos lá então, né? Que a gente tem uma horinha, meu reloginho já tá aqui, cronometrando. É o seguinte, é muito recorrente a pergunta das pessoas sobre a questão da segurança, né, das aves, de telar ou de aparar as penas das asas das aves. E aí, eu recebi essa semana que passou, de uma seguidora, Michele, uma pergunta que ela fala assim: a tua tela de proteção é aquelas com os espaços menores? Você não corta as asas deles? Porque eu não queria cortar as asas dos meus, mas preciso trocar a minha tela de proteção das janelas. Qual a sua opinião? E aí essa pergunta eu achei bem interessante, porque ela uniu exatamente duas coisas, né, que estão relacionadas diretamente com a segurança das aves, que é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né, quando vai adquirir a ave. E aí o ponto é a proteção do ambiente, né, a questão das telas e a questão do aparo das asas, das penas das asas das aves. Eu gosto muito de falar esse termo porque a gente às vezes é mal interpretado. E já aconteceu acidente que eu soube, não assim diretamente relacionado a mim ou a minha página, mas eu soube que ocorreu. E aí depois, quando chegar o ponto, eu falo para vocês, porque eu falo sempre aparar as penas das asas da ave e não aparar as asas da ave. Parece bobagem, mas
às vezes pode gerar alguma confusão de interpretação. Então, aí essa pergunta de Michele está diretamente assim, relacionada a 2 pontos, né? Que é a proteção do ambiente e o aparo ou não das penas das asas. E aí a gente vai começar pela proteção do ambiente. Eu vou falar do ponto de vista, assim, da minha experiência, porque, né, eu não sou zootecnista, bióloga, médica veterinária, eu sou apenas uma criadora de aves pet. E vou falar apenas do ponto de vista da minha experiência e do pouco que eu pesquisei, né? Então, para aves em apartamento, a questão da tela é muito importante. E também vou falar do ponto de vista de quem mora num apartamento e de quem tem aves pequenas, né? Aves de pequeno porte, porque aí para aves de maior porte, como por exemplo uma arara, aí já seria uma outra abordagem, né? Que eu não tenho experiência para falar sobre. A gente teve inclusive uma live, né, anterior, que se vocês procurarem está disponível aí no feed, com Felipe Lira, que é um biólogo, e ele cria 2 araras, ele cria inclusive em apartamento, e a gente conversou muito, foi um papo bem legal, bem interessante, bem assim informativo. A gente conversou sobre esse assunto também, né? Falou de uma maneira geral sobre criar convivência com araras, né? Criar araras, especificamente no caso dele em apartamento, e ele abordou essa questão das telas. Então vocês vão aí no feed, depois que tá aí o vídeo gravado. Então, sobre a questão do apartamento, o que é importante a gente fazer, inclusive antes até de adquirir a ave, a gente seria o ideal, né? Sempre a situação ideal seria a gente procurar preparar o ambiente antes de receber essa ave. E um dos pontos dessa preparação do ambiente, óbvio, é ver onde é que vai colocar a ave, ver se não venta muito, ver as outras questões, ver se é um local, assim, que proporcione a ela uma certa tranquilidade, uma certa segurança, mas também a questão da segurança do ponto de vista da fuga, né? E aí, por coincidência, essa semana, né, quando eu postei sobre a live que a gente ia fazer, né, devido à pergunta que aí me inspirou, porque juntou com muita dúvida recorrente que já vinha acontecendo, aconteceram várias fugas, né? Principalmente aqui por Pernambuco, a gente anunciou inclusive na página tudo, fugas, né, de aves, de calopsitas, que acontece muito, fugas de ringneck, teve fuga de tiriba também, que aí, nossa, né? Então a gente sabe todo o transtorno, a dor e assim, a preocupação, o sofrimento para a ave e para o tutor sobre essas fugas. Então a gente está vindo aqui falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, quando a gente pensa em criar uma ave, a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar o nosso ambiente, tá bom? Então, vamos partir do ponto de vista de um apartamento. Porque sobre casas eu já não tenho muita experiência para falar, né? Então, aí seria indicado uma pessoa que vive em casa, que pode falar com mais propriedade sobre isso. Mas do ponto de vista do apartamento, a gente vai olhar as rotas de fuga. Então, é importante que a gente se antecipe ao perigo, se antecipe ao problema e procure imaginar quais seriam as rotas de fuga, todas as rotas de fuga que possam existir dentro do apartamento. E o que seria isso? Muitas fugas, foi triste essa semana, foi Léo. Léo acompanhou também. Então, Léo acompanhou também a questão das fugas, a gente divulgou nas páginas para tentar ajudar, né? Que é o mínimo que a gente pode fazer. Quando a gente recebe uma notícia de uma fuga, é importante que todos divulguem para difundir ao máximo e a gente tentar que essa ave volte para o seu tutor. Mas aí voltando, o que seriam rotas de fuga? Rotas de fuga é todo espaço pelo qual a ave pode passar, né, para a rua. E aí isso inclui janelas, janelões, área de serviço, né, as varandas, né, que são a rota de fuga imensa, né? Geralmente as varandas são a parte assim, mais larga de saída da casa para as aves. Que mais? E os basculantes dos banheiros, né? A gente, quando telou esse apartamento, a gente providenciou e aí telou o apartamento todo, telou a varanda, telou todas as janelas, telou a área de serviço. E aí eu não me dei conta da questão do basculante, dos basculantes dos banheiros.
E aí, um dado momento, eu olhei, estava lá, né, e tomando banho. Quando eu olhei, eu disse, caramba, isso aqui é uma rota de fuga, né? A ave normalmente não frequenta banheiro, né? Embora as minhas hoje, como tá mais tranquilo, às vezes, caju tá tão grudada em mim, aí eu vou ao banheiro escovar os dentes, fazer uma coisa rapidinho, que também não é um ambiente legal pra gente estar com a ave o tempo todo, porque é um ambiente onde, por mais que a gente limpe, né, pode ter germes ali, enfim, né, bactérias, micróbios. Mas eu olhei e disse, caramba, isso aqui é uma rota de fuga. E aí entrei em contato com a empresa que telou e falei, ó, e aí pesquisei, né, disse, como é que seria aqui? Porque o basculante, a janela abre para fora. Então, a gente ficou, caramba, não vai ter como colocar a tela, porque ele vai precisar abrir para fora ou vai inutilizar o basculante, aí vai deixar ou aberto ou fechado, né, e que não seria ideal também para o uso da casa. E aí conversei com a empresa não, a gente faz o encaixe da janelinha de tela de mosquito. Então eles fizeram a tela de mosquito. A gente lá no canal tem um vídeo antigo falando sobre isso e a gente mostra, mas depois eu vou fazer uma reedição para mostrar para vocês. E aí a gente também mandou fazer as janelinhas de encaixe de tela de mosquito. Então as rotas de fuga que a gente poderia evitar, né, que a gente poderia minimizar, a gente minimizou. A gente sabe que acidentes acontecem, né? E pode acontecer com qualquer um de nós. Eu acho que não cabe a gente fazer julgamento quando acontece uma fuga. O que a gente pode fazer é se perguntar de que forma eu posso ajudar. Porque isso aí, o que a gente pode fazer é procurar pensar de que maneira a gente pode ajudar. E a gente pode ajudar divulgando, né? Fazendo o repasse nos stories, no feed, seja lá onde for, mas divulgando que aquela ave fugiu, que está em tal cidade, que está em tal bairro, que está o telefone da pessoa, enfim, é como a gente pode ajudar. Então, não nos cabe julgar isso, porque é terrível para quem está passando, né, pela situação. Aí, então, o que tem hoje de rota de fuga na minha casa, que eu não tenho como fechar, né, e aí eu tenho que ter uma cautela, não só eu, mas todas as pessoas da casa, que são as portas, né, de chegada e da área de serviço. Como minhas aves voam muito pela casa, principalmente caju e coralina, né? As calôs quando voam mais pela varanda, né? Em alguns momentos eu coloco no ambiente da sala e elas voam também, mas elas ficam mais lá para a varanda. Mas caju e coralina dominam a casa toda, elas voam pela casa toda. Qual o assunto, Késia? É a segurança das aves na prevenção de fugas. Eu vou tentar fixar aqui o tema, tá? Então, eu acho que eu não vou conseguir. Vamos ver se eu consigo. Não, gente, eu não consigo. Eu só consigo desativar os comentários. Eu não vou mexer nisso agora não, porque pode dar algum chabu. Sobre fugas e telas, exatamente. Então, e aí o que ficaram as portas, né? As portas da área de serviço e a porta da área social. Que aí a gente realmente tem que ter um controle, estar bem atento para quando as aves estiverem soltas e for chegar alguém ou sair, a gente ter esse controle, né? E, enfim, ter a cautela. Mas as rotas de fuga sempre vão haver, então o que a gente precisa fazer é se antecipar, né, no que poderia acontecer e tentar minimizar isso aí. Então, com relação ao apartamento, a gente fez isso, né? E aí a gente vai falar sobre a independente. Como a pergunta da seguidora foi qual seria a opinião, se ela apararia as aves, aí como está relacionada a aparar as penas das asas da ave ou telar a casa, eu indico assim, mesmo que a pessoa decida por aparar as penas das asas da ave, ainda assim é importantíssimo que tele o apartamento. Independente de aparar as penas das asas ou não, a gente deve telar o apartamento, sabe? Porque, inclusive com o aparo, a gente sabe que elas conseguem planar, que elas conseguem voar, dependendo do aparo que seja feito, da técnica que seja usada, né? E aí, a tela de pequeno porte, para aves de pequeno porte, aqui a gente usa a tela 3x3, que é 3 por 3 centímetros, que é o buraquinho, né, que no entrelaçamento delas, que elas ficam. Tem umas telas que são de 7x7, aí é bem grande, tem umas de 5x5, mas o interessante para as aves é que a gente coloque 3x3 mesmo, vai ficar mais fechadinho
e a gente vai ficar mais seguro, né? Principalmente para quem tem ave pequenininha como eu tenho, como os forpos. No caso, quem tem, por exemplo, agapornis também, periquito australiano, né? E aí a gente indica essa tela 3x3. E a tela, normalmente, ela é usada, são telas de nylon ou de polietileno. As de polietileno são com material mais resistente, então é interessante, né? Porque elas vão ficar no sol, na chuva. Normalmente elas têm uma durabilidade que aí o fabricante, né? E quem vai indicar, quem vai fazer a empresa que vai fazer a instalação, vai dizer a vocês com quanto tempo é necessário fazer essa revisão. E é importante a gente estar sempre de olho, né? Aqui eu estou sempre procurando olhar as janelas, se tem algum parafuso, alguma bucha solta, ou se rasgou em algum momento, porque eu estava até olhando, essas telas, né? Elas podem ser cortadas com tesoura, né? Aqui em casa não, que assim, todos já são adultos, né? Mas quem tem casa com criança, fica de olho, porque as telas é uma recomendação, inclusive, é uma exigência do Corpo de Bombeiros que essa tela possa ser cortada com tesoura. Para o caso do incêndio, de uma necessidade de um resgate, uma coisa assim. Então, para quem tem criança em casa, que às vezes as crianças ficam procurando a arte para fazer, aí a gente também tem que ficar de olho com relação a isso. E sempre olhar isso, Diário do Gino, tema segurança das aves, telas, reparo de penas. Aparo de penas, isso aí. Eu não estou conseguindo fixar o comentário. Mas, então, vamos lá. E aí, sobre a ave, as aves de maior porte, aí eu indico dar uma olhada nessa live de Felipe, né, que ele tem arara, e ele falou sobre esse ponto, né, em relação à ave de grande porte, como, por exemplo, uma ararajuba, né, ele falou que usa a tela usada em quadra, é uma tela mais resistente. E aí também a gente falou que banca de 3x3, e o nome qual é, por favor? Não, 3x3 é o centímetro da tela, né? Então você quando ligar, eu também vi que nem toda empresa faz essa tela 3x3. Então a gente precisa ligar e perguntar mesmo. Normalmente aqui em Recife, eu não sei na cidade de vocês, mas normalmente aí a gente fala, olha, é a tela de passarinho. É a tela de passarinho, que aí eles já sabem qual é a tela. Mas aí vocês falam mesmo, 3x3. Quando vieram montar aqui em casa, eu sou meio metódica e aí chatinha mesmo. E aí eu coloco a fita, meço se está em 3 centímetros mesmo, pra gente ver direitinho aquilo ali, se está correto. Então, 3x3 eu acho a mais indicada, é a chamada tela para passarinho, porque normalmente o pessoal usa para não entrar passarinho ou não entrar morcego. E é isso. Então, vocês, quando entrarem em contato com as empresas na cidade de vocês, vocês perguntam essa questão, né? E aí, com relação às aves grandes, também na live se falou que a tela de alambrado é destrutível por conta da potência do bico, que aí o bico de uma arara consegue torcer. E aí, quando torce, complica, porque aí vai abrindo, né, um buraco maior e elas conseguem fugir. Então, foi isso, né? E aí a importância mesmo de preparar o ambiente antes de trazer a ave, né? Observar, fazer a instalação da tela, ver o local onde ela vai ficar e a gente começa por aí. O certo é esse. Normalmente a gente primeiro traz a ave, né? Mas assim, como agora a gente tem a opção, na época não tinha tanta página, hoje em dia a gente tem muita página legal falando sobre diversos assuntos. E a gente tem como dar uma pesquisada melhor sobre essas questões. Então, o ideal realmente é a gente, antes de comprar a ave, antes de adquirir a ave, a primeira ave, a gente preparar o ambiente para recebê-la, né? Sempre essa dica que eu gosto, eu acho interessante passar para a pessoa, para o futuro tutor. E aí a gente falou, né, em telar todas as rotas de fuga, falou na revisão periódica das telas, né, se elas estão ok, porque elas com o tempo elas se desgastam. E aí, mesmo que a gente tele, nunca deixar a ave solta na tela, né? Agora não, agora eu tô com o janelão de vidro, né? Aí tá a tela e o janelão de vidro. Mas antes que era só a tela, tinha momentos que ficavam, nos vídeos mais antigos a gente tem isso aí no feed e lá no canal também. As aves, as calopsitas ficavam, né, todas grudadinhas na tela lá, ficavam passeando pela tela.
Então, isso só deve acontecer com a supervisão do tutor, né? De alguém da casa. Porque ainda assim a gente não deve confiar, porque sabe que os biquinhos dos bicos tortos são bem afiadinhos e com a persistência, com o jeitinho deles lá, sei lá, né? Vai que. E a gente evita o acidente, porque só quem passou por um acidente desse de fuga sabe como é doloroso, né? E para a ave é terrível, porque a gente tem vários riscos, né? E a possibilidade de elas voltarem a casos, há vários casos que elas tenham voltado, que eu conheço inclusive, mas é difícil, né? A gente sabe. E aí, a gente vai agora falar sobre o aparo das penas das asas, que é uma decisão muito pessoal, né? Na verdade, cada vez mais há um movimento que a gente vê aí das pessoas quererem que as suas aves tenham as asas íntegras, né? O que é uma coisa bem interessante, porque anatomicamente a ave foi feita para voar, né? A ave foi feita para voar, para, né, ter o ar para ela, ter espaço. E a gente sabe que esse é o ideal, né? Mas assim, quando se fala em colocar a segurança da ave em risco, a gente deve ponderar um pouco, pensar direitinho se a gente tem essa segurança para oferecer para a ave, porque o preço pode ser alto, né? Eu nunca tive experiência, graças a Deus, de fuga, né, aqui em casa, mas eu já tive uma experiência com um parente próximo, né, a minha sogra, e foi com um filhotinho de uma calopsita que tinha nascido aqui em casa, né? Era uma calopsita que a gente deu para ela e meu sogro havia falecido fazia pouco tempo, ela estava bem triste e a gente, por coincidência, estava aninhada aqui e a gente deu para ela. E ela se apegou muito, se afeiçoou bastante. Só que assim, a gente já tinha tocado no assunto de telar o apartamento e foi deixando uma coisa outra e não telou, né? E aí ele voou e foi uma experiência bem ruim, assim. A família toda saiu procurando, fez uma busca grande nos quarteirões, né, ao redor, distribuiu cartaz, enfim, mas a gente infelizmente não conseguiu resgatar ele. E aí é uma experiência bem ruim, né? Porque você fica na incerteza, você não sabe se a ave conseguiu chegar, né? A essa altura do campeonato, quando acontece esse tipo de coisa, a gente fica torcendo para que alguém de bom coração, né? Sei lá, alguém que goste de animal, que tenha. O certo seria pegar e procurar, né? Para devolver, mas que alguém de bom coração tenha ficado com a ave que cuide bem dela, né? A gente só deseja isso, porque a gente não sabe o que pode ter acontecido, né? Então, sobre essa questão do aparo das penas das asas da ave, a gente viu uma publicação bem interessante essa semana de um médico veterinário chamado Zalmir Cubas. Ele é bem conhecido, ele é professor, inclusive, ele é médico veterinário em Foz do Iguaçu, no Paraná. E aí eu achei o texto dele bem interessante e vou aqui ler para vocês. A decisão do corte de penas deve levar em conta os benefícios do comportamento natural do voo e a segurança da ave. Há várias técnicas de corte de penas. Tem também pessoas fazendo cortes errados, que levam a traumas, fobias, perda completa da capacidade de voo e comportamentos impróprios. Consulte sempre um veterinário especializado. Essa publicação foi vista por muita gente, inclusive o custo da tela. As empresas estão preparadas. O custo da tela faz muito tempo que a gente fez aqui, né? Algumas empresas, como eu falei, não fazem a tela 3x3, que é uma tela com um fechamento bem assim, bem pequeno, né? São 3 centímetros por 3 centímetros. Aí realmente vocês vão dar uma googada, né? Vão pesquisar no Google da cidade de vocês quais as empresas instalam tela, vão entrar em contato com a empresa e vão perguntar se fazem a tela 3x3, se instalam a tela de passarinho e qual o valor, né? É por metro. A nossa já tem um tempinho, então realmente eu não estou por dentro de valor, porque já faz um tempo que a gente fez a nossa aqui.
Mas aí, isso é fácil de saber, é só dar uma olhada no Google, pegar o telefone das empresas e entrar em contato, né, para saber. Então, aí voltando para esse texto do Zalmir Cubas, muita gente vai me perguntar, inclusive porque ele colocou lá uma forma de corte de asas, né, das penas das asas de aparo. Ah, esse modelo é legal, essa forma é legal. Daí eu falei, olha, vê só, essa questão do corte, né, do aparo das penas das asas é muito pessoal, como ele próprio falou no texto, né? E acho que é importante que a gente procure os médicos veterinários, né, da nossa cidade, especializados em silvestres, exóticos, né, que cuidam das aves, para a gente conversar com eles. Eles são a pessoa mais capacitada para nos orientar sobre se vai aparar ou não e qual a técnica que ele vai usar de aparo, né? Sobre essa questão de aparo das asas, a não ser que você tenha muita experiência com aves, mas é interessante que seja feita por médico veterinário, né? Inclusive, a gente tinha lá no canal um vídeo, né, mostrando como aparar, e eu retirei esse vídeo porque achei prudente, achei mais sensato, porque para não estimular, né, acidentes com as aves. A gente soube uma vez de um acidente que aconteceu com uma ave muito triste. Um garoto, não foi com a nossa página nem com o nosso canal, graças a Deus não foi nada, não teve nenhuma relação, mas assim, a gente soube em outros grupos, né, outras coisas, que um garoto em outra região do país cortou literalmente a asa da ave. Cortou a asa da ave. E aí começou a sangrar, a ave foi desesperador, né? As pessoas tentando ajudar. Então, assim, por isso que eu falei no começo da importância de falar, aparar as penas das asas das aves, porque há erros de interpretação, né? Assim, a interpretação de cada um, né? Cada um tem o seu universo aí para entender, né, de determinadas formas, de formas diferentes, e nem todo mundo vai entender da mesma forma. Ó, Tico e Alberto, também tem um post explicando como podemos fazer o desgaste manual das unhas e preferir tirar. Muito bem. Melhor coisa, procurar um veto especialista. Tico e Bartô. Muito bem, tinha um post falando sobre isso. Exatamente, Tico e Bartô. Eu acho que é super prudente, sabe? Não cabe a gente que tem página, né, e que a gente não é da área, ficar entrando nesses assuntos, assim, para dar dicas de como fazer, né? Eu tirei e achei, me deu um alívio muito grande fazer isso, sabe? Retirar essa publicação desse vídeo, porque acho que o médico veterinário é a pessoa capacitada, habilitada para fazer isso com segurança, orientar o tutor, inclusive ele pode até ensinar, né, o tutor, se o tutor se sentir seguro para fazer isso em casa depois com experiência. Enfim, foi melhor retirar. Exatamente, Rita, exatamente. É mais prudente, né? Não nos cabe falar sobre isso aí, não. Eu acho que vai ficar para os vets essa missão de orientar os tutores e cuidar nesse aspecto, né, também das aves, sabe? E aí, o que eu faço aqui em casa? Eu vou falar o que eu faço aqui em casa sobre as asas. Normalmente eu não aparo. Normalmente eles ficam voando, eles ficam livres, né? Assim, boa parte do dia. Agora na quarentena principalmente, né? Porque eles estão vendo que a gente está em casa e eles querem o tempo todo ficar com a gente. E aí tá bem complicado. Eu não sei como é que tá aí essa situação. Banca da Eunice, você sempre é ótima em nos orientar. Muito obrigada. Obrigada, Eunice. Obrigada mesmo. Então, eu não sei como vocês estão aí com relação à quarentena, mas aqui em casa tá bem complicado com as aves, porque elas querem estar com a gente o tempo todo. Como elas são bem inteligentes, elas sabem que tem gente em casa, né? Elas sabem. Antes elas tinham o horáriozinho delas, né? Que a gente soltava, que a gente guardava, mas agora não. Agora a gente tá em casa e elas estão querendo a festa o tempo todo. Aí tá complicado isso aí. E aí elas ficam voando, né? Principalmente Caju e Coralina. Ó, Rita falou, a minha tá super apegada, mais ainda, exatamente. Eles estão super apegados, né, nessa quarentena, que a gente tá em casa mais tempo e eles querem ficar com a gente. Arthur, oi Arthur. Então, aí,
macaco calopsita, boa tarde. E eles querem ficar com a gente e ficam voando e ficam soltos. Então aqui em casa ficam soltos, né? Voando, boa parte do dia. Mas aí a gente recolhe também, chegou, por exemplo, essa hora estão todos já recolhidinhos, já estão todos cobertinhos lá nos viveiros de cada um, né? De cada espécie, e vão dormir. Então, a questão de aparar, aí você pergunta, você nunca aparou? Eu aparo quando necessário. Por exemplo, Léo suspendeu as vendas. Léo é um criador comercial de calopsita. As calopsitas dele são lindas. E ele falou, eu sou tão exagerado que suspendi as vendas na quarentena. Ele suspendeu e achei, assim, bem prudente. Inclusive, foi, assim, uma atitude honrada mesmo, sabe? Por conta do excesso que estava tendo de compras, né, de aves. E para só satisfazer assim a necessidade do ser humano nessa quarentena. E aí depois como é que vai ficar? A gente até fez essa campanha, né, e tá fazendo, bem interessante, junto com o Léo, né, com Natália Costa veterinária, com Felipe e com Arara Davi. É isso, gente. Então, sempre deixei grande as asas das aves? Não, nem sempre. O que acontece? Em alguns momentos, por exemplo, Caju e Coralina, elas agora estão elétricas, elas são muito elétricas, eu acho que Caju está entrando assim na maturidade sexual, inclusive está apaixonada por Zoio, que é uma calopsita macho lá do viveiro, aí tá rolando aí uma paquera. E Caju tá meio enlouquecida, sabe? Então elas saem voando, assim, numa velocidade impressionante, saem tirando rasante das coisas. E inclusive meu marido falou, olha, não seria o momento da gente dar uma paradinha nas asas delas, nas penas das asas, para dar uma arrefecida aí nesse ritmo, porque a gente tá vendo a hora acontecer assim, elas por erro de cálculo bater em algum lugar, porque elas estão realmente muito elétricas dentro de casa. Então, há momentos pontuais que a gente faz um aparo. Eu fiz aparo nas penas das asas de Caju e de Coralina, acho que 2 vezes. Caju vai fazer 3 anos agora, no final de julho. E aí e Coralina vai fazer 3 anos no final do ano. E eu só aparei as asas delas 2 vezes aqui na vida, né? Inclusive Caju ficou chateadíssima, passou uma semana assim, sem querer papo comigo. Eu fiquei arrasada, porque eu achei, meu Deus, ela agora nunca mais vai querer saber de mim. Mas aí depois, com o tempo, ela voltou, né, ao comportamento normal com a gente. Mas assim, há momentos pontuais que é importante que a gente apare, sabe? Eu acho que a gente não pode também ficar no extremismo, nem um extremo nem outro, nem que tem que aparar, nem que não pode aparar, que a ave tem asas e tem que voar e tem que ficar o tempo todo voando. Eu acho que, assim, todo o caminho do meio é mais interessante. E se a gente tenta conciliar as coisas, porque cada um vive uma realidade diferente do outro, não é verdade? Alguns ficam mais tempo fora de casa, outros ficam mais tempo com as aves, alguns moram em determinada região onde tem muito gavião, outros nem tanto. E assim, a gente vai ponderando, né? Alguns moram com pessoas que não gostam muito de aves, outros moram com muita gente que gosta, todo mundo da casa gosta de ave, né? E então isso influi também nessa decisão de aparar ou não as penas das asas. Mas assim, reflitam direitinho, não se sintam culpados se houver necessidade de aparar, sabe, em algum momento. Mas assim, a indicação que a gente dá é: procurem um médico veterinário especializado em silvestres e exóticos, conversem com ele, falem da necessidade de vocês, falem da realidade de vocês, né, sobre o ambiente onde vocês vivem, o que vocês proporcionam à ave. E aí troca uma ideia com ele, que eu acho que ele vai ser a pessoa também mais indicada para conversar com você sobre essa opção de aparar ou não, né? As calopsitas normalmente a gente não apara, mas já aparei algumas vezes sim. Inclusive agora que vai chegando o inverno, vão ficar tristes depois da quarentena, elas vão. Eu já estou pensando como é que eu vou fazer algum método que eu faça para ir assim, tentando readequar, sabe? Quando a coisa começar a passar aqui, para ir aos poucos, né? Tentando voltar com elas para o ritmo normal da casa. Mas
como por enquanto a gente não tem previsão desse ritmo, de quando é que essa quarentena, esse isolamento social vai acabar, então a gente vai vivendo um dia de cada vez, né, com elas. Mas assim, as calopsitas, outro ponto também interessante é sobre as situações pontuais, né? Que eu falei, caju, por exemplo, está numa fase bem hiperativa, assim, não é hiperativa como é uma tiriba, mas ela está com um comportamento um pouco alterado, né? Porque ela está, eu acho que na maturidade sexual, ela está querendo printar lá com uma calopsita macho do viveiro, e aí ela começa a voar enlouquecidamente. Então, talvez, eu ainda estou amadurecendo essa ideia, talvez seja o momento de dar uma paradinha nas asas, para ela dar uma, sabe, uma acalmadinha. Outro momento pontual, a gente tem um viveiro com as calopsitas, o viveiro grande, né? Para quem acompanha a gente sabe que a gente... Oi, Martinha, boa tarde, amiga, seja bem-vinda. Dudu Rações, boa tarde, Dudu. Tava travando. Aqui tá normal. Então, as calopsitas ficavam todos, machos e fêmeas juntos, né? Aí começou a dar problema porque... Boa tarde, Martinha, seja muito bem-vinda. Porque os machos, são 6 machos e 4 fêmeas. E aí começou a haver disputa entre os machos pelas fêmeas, né? O que estava acontecendo. Tinha fêmea também, que é um casal que eu tenho, assim, que é super... eu digo que é o casal monogâmico, realmente monogâmico das minhas calopsitas, que é Leon e Harolda. E aí a Harolda tem um péssimo hábito que não tem jeito, eu já tentei separar momentaneamente, já juntei novamente, ela vai arrancando as peninhas e ele baixa a cabecinha para ela arrancar. Eles são super apaixonados, sabe? E quando a gente separa é uma gritaria imensa. Mas assim, estava acontecendo essa confusão dentro do viveiro e eu achei melhor comprar um outro viveiro. Aí deixei as fêmeas em um e os machos no outro viveiro. Então o que acontece? A gente bota os viveirinhos juntos e eles ficam ali se vendo, mas aí não tá tendo mais aquela confusão que estava tendo a disputa por conta das fêmeas. Mas ainda assim, um dos machos, que é o Jon Snow, que é o cara branca, ele tava na treta com os machos, sabe? Ele tá naquela de ser o macho alfa lá do viveiro, e arrumando confusão e, sabe, voava, estava voando muito, muito. Aí eu, gente, não tá dando certo isso aí, vai terminar a ave sendo machucada, porque tá muita confusão. Aí eu pensei, eu acho que é o momento de dar uma paradinha nas asas, nas penas das asas dele, só dele por enquanto. E aí eu fiz isso e dei uma arrefecida, sabe, dei uma acalmada, porque a ave, eu acho que quebra um pouco, né, a segurança, momentaneamente, porque com o tempo também elas se adaptam àquele aparo e se adaptam e conseguem voar, né? Eu estava até conversando com um seguidor essa semana sobre a questão de mesmo a asa parada, dependendo da técnica que foi usada, eles conseguem voar, né? Então não é pra gente se confiar nisso e deixar a janela aberta sem tela, porque infelizmente corre grande risco de acontecer um acidente sério, né? Mas voltando para Jon Snow, a calopsita macho que estava fazendo confusão no viveiro com os outros, então a gente fez esse aparo e deu uma aliviada, sabe? Então assim, também serve para esses momentos que as aves estão muito agitadas, agressivas, de alguma forma está acontecendo algum problema ali, então às vezes ajuda, né? Nem sempre vai ser a solução, mas aí é o bom senso de cada caso. No nosso caso, especificamente, pontualmente, né, no caso de Jon Snow, deu uma aliviada e ele ficou mais calmo, né? Então, agora, por exemplo, vai chegar o inverno, vai esfriar aqui, né? Todo inverno, quando esfria, as aves, a imunidade delas tende a cair um pouco, porque aí elas vão... Tem uma calopsita que não é monogâmica. Eu tenho várias aqui. Várias, Eunice. Várias calôs que não são monogâmicas. Na verdade, aqui é uma confusão, é um troca-troca. Se eu deixar, o negócio vira uma bagunça total, né? Até caju tá paquerando agora com a calopsita. A periquito rei com calopsita. Imagina a confusão que isso daria. Então,
Mas aí a questão do aparo das asas, eu acho que a gente deve procurar um ponto de equilíbrio, sabe? Um meio termo aí para nossa realidade, né? Adequar sempre a nossa realidade. Não pensar assim, fulaninho de tal disse que a ave foi feita para voar, aí a ave tem que estar, não pode aparar as asas. Depende, gente, assim. A situação ideal realmente é que a ave voe bem, que voe legal com as asas íntegras, que tenha um espaço legal para isso. Mas há realidades que a gente tem uma ave em melhor condição, em melhor qualidade de vida, em melhor segurança, se a gente, né, levar para o vet e fizer esse aparo. Então, é ponderação, sabe? Cada caso é um caso e eu não gosto de colocar assim verdade absoluta, eu não gosto de colocar como uma regra geral, porque essa questão da criação de aves é muito do bom senso, né? Eu acho que sempre deve prevalecer o bom senso com relação a essa questão, né, do aparo das penas das asas. Então, e aí é importante a gente falar que mesmo com as asas aparadas, né, que é o que eu falei, as aves conseguem voar. Então não é, ó, Martinha falou, eu tô com a minha ararinha, deu uma brecada, aparo das asas nos ataques que ela faz em cima das outras aves. Ele se adapta, porém evita que ele invista em cima das aves menores. Exatamente. Era isso que eu estava falando sobre Jon Snow. Ó, Martinha falou que ela precisou dar uma parada para dar uma brecada e evitar os ataques, né? Que ele estava fazendo, as investidas que ele estava fazendo em cima das outras aves. Porque Psittacídeo tem muito isso, né? Ele é muito competitivo, eles não gostam muito de dividir as coisas, eles gostam de ter uma prevalência uns sobre os outros. E tem uns especificamente, dependendo da espécie também, que aí são mais, né, incisivos ainda perante o bando. Eles querem se impor e até às vezes em cima de assim, violência, né? No caso de machucar uma ave. Então, para evitar acidentes, né, dentro do nosso viveiro, dentro do nosso ambiente, às vezes é importante essa intervenção, né, do aparo das penas das asas. E a gente não vai estar fazendo mal, desde que seja feito de forma correta, né, com boa orientação. A gente vai estar, inclusive, contribuindo para que a coisa funcione mais harmonicamente naquele bando ali. Então, mais uma vez, é muito relativo e o bom senso deve sempre prevalecer. Né? Assim, esse é o meu ponto de vista, mas respeito os demais, né? Aí com relação então deixar isso bem claro, que mesmo com as asas aparadas, é bom reforçar bem isso, gente. Por isso que às vezes acontece tanto acidente, principalmente com calopsita, de fugir, porque a pessoa parou a asa e acha que a ave não vai voar, né? Aí não tela a casa, não tela as janelas, e aí teve um susto. Por exemplo, calopsita é uma ave super assustada, né? Qualquer coisa, vocês sabem, elas se assustam. São bem assustadinhas. E aí basta acontecer uma coisa imprevista, chegar alguém de repente, enfim, qualquer coisa, cair sei lá, um prato, cair uma coisa, fazer um barulho diferente, que elas vão surtar, né? Então elas voam, assim, sem destino. O que está pela frente, elas voam e vão embora. Foi o que aconteceu, né, que eu estava falando no início da live, com a calopsita da minha sogra. Né? Ela se assustou e voou e, infelizmente, até hoje a gente não teve notícia dela. Né? E aí, pegando o gancho com relação a essa questão das fugas, a gente vai falar um pouquinho sobre... A gente já falou, assim, o que a gente pode fazer para tentar minimizar a possibilidade de fuga, né? O que a gente pode fazer para prevenir que a ave fuja. Mas e aí, depois aconteceu? Com qual frequência devo aparar as asas? Gabriel, olha só, é interessante que você converse com seu médico, com o médico veterinário das suas aves, porque ele vai te orientar melhor com relação a isso, sabe? Como eu estava dizendo aqui, eu acho que não cabe a gente das páginas entrar nesses assuntos de dar dica de aparo. Martinha, outro cuidado, não pode aparar muito rente, porque a ave tenta voar, cai e pode se machucar. Na dúvida sobre como aparar, procure um vet. Exatamente, Martinha.
Exatamente. É muito importante essa questão da orientação sobre o aparo, né? E o médico veterinário vai orientar você. É a pessoa mais indicada para te mostrar, inclusive fazer tipo uma aulinha, orientar mesmo, né? Qual é a forma, como é que deve fazer. Há uma região que não pode aparar porque ali é vascularizado, passa sangue, né? A ave, se perder sangue, vai ter hemorragia e pode até virar óbito, gente, por causa de um acidente causado por às vezes, uma imprudência nossa. Então, esse alerta de Martinha está sendo super importante, né? Que não pode aparar muito rente, porque a ave tenta voar, cair, pode se machucar, né? E na dúvida, procure um vet. É a melhor opção, é procurar um vet, né? Que aí ele vai te orientar, ele vai aparar, né? Há vets que fazem esse serviço, né? Os vets especializados em aves, eles fazem esse serviço de aparo, né? Para quem lixa as unhas, eles fazem esse serviço também, né? Eu não lixo as unhas dos meus, mas assim, há pessoas que têm a necessidade e é importante que faça, ok, Gabriel? Valeu! Então, gente, infelizmente, digamos, vamos supor, a ave fugiu, né? O que fazer? A gente se desespera e é bem natural que a gente fique desesperado, mas assim, nesse momento a gente precisa urgentemente agir. A gente não pode perder um segundo, porque um segundo perdido significa metros e metros e metros voados pela ave, sabe? Então o ideal, assim, o que seria, se você tiver alguém com quem possa contar, seria se você estiver sozinho na situação, você tem que sair para a rua, você tem que ir atrás. Se você conseguiu mais ou menos ver em que direção ela voou, você vai e vai chamando. E se você tiver uma outra ave, leva numa gaiola. Agora, claro, leva com segurança, né? Para Deus o livre não acontecer outro acidente. Mas leva para tentar a vocalização dela, chamar a atenção da outra. E vai tentando, vai ter que ficar andando pelos quarteirões, procurando, perguntando. Não acabou não. Léo perguntou, acabou? Foi, não acabou não. Então, a gente está falando agora se a ave fugir, né? Quais são as medidas emergenciais que a gente pode fazer? Então, e aí é sair procurando de fato, sabe, pela região, pelos arredores, pelos quarteirões mesmo da vizinhança e perguntando. Para quem mora em cidade com muitos prédios e nas portarias mesmo, quando a calopsita da minha sogra fugiu, a gente andou assim um raio de 4 quarteirões, 5 quarteirões ao redor do prédio dela, né? E aí a gente ficou perguntando nas portarias, a gente fez um cartaz, é interessante fazer o cartazinho. O que é um cartazinho? É a gente pegar uma fotinho, né? Agora tudo é digital, é muito prático. Pega uma fotinho da ave, coloca lá um textinho só com a espécie, o nome do tutor, o telefone de contato para que alguém, né, se alguém entrar em contato. E, se possível, se você tiver condições, oferecer uma recompensa. Porque a gente sabe, né, infelizmente, que há pessoas que pegam as aves e não devolvem, né, infelizmente. E aí a recompensa seria uma forma de atrair, né? Mário, amando a live, como sempre, muito informado, que o melhor, informação com responsabilidade. Eu sou seu admirador. Obrigada, Mário, obrigada. Bondade sua, obrigada. Então, é importante a gente fazer essa busca, sabe? Fazer essa busca nos arredores, nos quarteirões, nas portarias. Se a gente mora numa região com casa, e de porta em porta mesmo, batendo, perguntando, chamando as pessoas, olha gente, perdi, estou procurando. Se você ouvir falar, por favor, me avisa e tal. É importante esses primeiros minutos, essas primeiras horas, são fundamentais para que a gente, inclusive, consiga resgatar a ave. E aí faz o cartazinho, coloca, olha, Banca da Eunice, por milagre de Deus, a minha voltou 21 dias depois. Eu chamo de milagre, de verdade, Eunice, agradeço a Deus todos os dias. Foi um milagre mesmo, né? Você tem uma ave que fugiu e você conseguiu-la de volta 21 dias depois. Graças a Deus foi um milagre, foi assim, uma bênção, né? Muito bom. Tá vendo, gente? Então é possível.
Então, assim, se a Eunice, com 21 dias, conseguiu ter a ave dela de volta, não perca as esperanças e não entre em desespero, porque tem gente que senta e começa a chorar e assim, infelizmente, a gente nessa hora tem que engolir o choro e ter atitude, né? A gente tem que sair atrás procurando, né? E aí faz isso. Faz o cartazinho, coloca o que a gente coloca, a foto da ave, o nome do dono, do tutor, o telefone de contato. E se possível, se você tiver condições, coloca lá, ofereço recompensa, sabe? Porque aí facilita um pouco, né? Tuniquinhos, oi Tuniquinhos, bem-vindo. É isso, gente. Eu acho que é isso, o assunto é esse, assim, o que eu tinha para trazer para vocês de informação. Eu acho que tem uma perguntinha aqui, vou tentar ver. A Calopsita deu oi, não é um oizinho, é um alô só. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta que a gente possa conversar, que a gente possa trocar uma ideia, daqui a pouco a gente vai terminar, vai finalizar. E o assunto é esse que a gente queria trazer para vocês, né, sobre a segurança das aves, que tem acontecido muita fuga, a gente tem tido muita notícia, muito pedido de ajuda para procurar, para divulgar, né, as aves que fugiram. E é muito triste, né, quando acontece isso para o tutor e para a ave também, né, para a ave mais ainda, que vai estar aí, né, do lado de fora, sujeita a predadores, né, elas não sabem procurar alimento, né, o ambiente urbano é um ambiente bem hostil, né, para uma ave pet, elas não foram criadas para se virarem, né, para sobreviverem num ambiente assim, e por conta disso a gente precisa de modo preventivo, né, fazer essas medidas que a gente falou aqui. Eu vou deixar. E se achar uma ave, Calopsita Recife perguntou, excelente pergunta. Gente, se a gente achar uma ave, a gente deve começar a entrar em contato com as pessoas, né? E perguntar se alguém perdeu. Tem que ser a questão das redes sociais nesse aspecto. Birds Family, bem-vindo. As redes sociais nesse aspecto têm ajudado muito. Aliás, as redes sociais, para quem cria ave, vai ficar, Birds Family, cheguei atrasada, vai ficar salva? Vai sim. Eu tô ali de olho no reloginho pra gente não perder o horário, né? Porque depois o Instagram derruba. Vai ficar salva sim, né? Então, as redes sociais têm ajudado muito a gente nesse aspecto, né? Pra quem cria aves, em relação inclusive a fugas, porque se alguém encontrou, alguém vai ter que começar. Inclusive é bom a gente divulgar isso, conversar com as pessoas, inclusive que não criam aves, né? Aí a gente está numa roda de amigos e aí o amigo descobre que a gente cria ave e é bem interessante, que as pessoas ficam bem curiosas, né? Quem não está nesse meio ainda não está muito familiarizado e aí fica perguntando. E aí é interessante que a gente também divulgue com os amigos, né? Com os colegas, com os familiares. Olha, gente, as aves são animais que se afeiçoam muito ao dono, elas ficam pet. E aí, se por acaso algum dia aparecer na sua casa ou na casa de alguém que você conheça uma ave perdida, vocês procurem entrar em contato com pessoas que criam aves para mostrar. Essa semana aqui mesmo a gente conseguiu. Oi, Adna, boa tarde. Quando acha, é o mesmo processo de quem procura, tentar achar o dono, avisar o máximo de pessoas, exatamente. É o mesmo caminho sendo inverso, né? Procurar o dono. Enquanto a pessoa está procurando pela ave, quem perdeu está procurando pela ave, quem achou deve fazer esse caminho inverso e procurar o dono. Aqui em Recife, a gente já conseguiu, graças a Deus, que calopsitas voltassem. Teve uma senhorinha que tinha uma ave, uma calopsita, e perdeu. E aí, nesse boca a boca, nessa divulgação das redes sociais, a gente conseguiu encontrar uma pessoa que tinha encontrado uma calopsita. E aí, quando cruzou as informações, era a calopsita dessa senhorinha. E aí foi lindo. Depois eu recebi um vídeo da senhorinha recebendo a calopsita em casa. Era um calopsita que estava com ela já há muitos anos. E, gente, é uma felicidade imensa, né? Conseguir que a ave retorne para o seu tutor, né? Tanto para o tutor, claro, como para a ave também, porque o sofrimento para esses animaizinhos é muito grande. É isso, gente. Eu acho que a gente já exauriu o tema, né? Embora a gente possa ficar falando muito sobre ele, mas assim, os pontos principais
que eu tinha para colocar são esses, né? A gente vai deixar a live salva e é interessante vocês assistirem, repassarem, porque trata de um tema importante, né? Que é a segurança das aves, para que a gente evite essa quantidade terrível de fugas que tem, né? Aqui em Recife acontece muita fuga de calopsita, principalmente, está começando a acontecer muita de ringneck. E a gente, claro que acidente pode acontecer com qualquer um de nós, como eu falei no início, mas a gente tem que buscar prevenir o máximo, né? É isso, valeu, Léo. Parabéns. Live, Jamile, obrigada, gente, obrigada mesmo, eu agradeço muito aqui. Tá no finalzinho da contagem regressiva, eu vou encerrar, vou deixar a live salva. Obrigada a todos que participaram aqui. Página querida, Martinha, obrigada amigos, obrigada mesmo, e desejo a vocês um ótimo início de noite, um ótimo início de semana. Depois a gente volta aqui com outros temas. Birds Family, assiste sim. Vanessa, gente, um beijo grande, muita saúde aí para as nossas aves, para nós também, nós todos, se cuidem, né? Vamos aí enfrentar essa fase e depois a gente vai voltar a falar sobre a questão da quarentena, como é que a gente vai fazer para sair desse ritmo de quarentena com as aves que querem estar o tempo todo grudadas com a gente. Aqui em casa a gente está desse jeito, porque elas são inteligentíssimas, né? Elas se ligam que a gente está em casa e elas querem mais estar com a gente, né? Fabi, um beijo. Banca da Eunice, gente, muito obrigada. Calopsita Recife, agora eu vou ter que fazer uma live também, vamos cobrar. Legal. Gente, um beijão, uma boa noite para vocês e muito obrigada por estarem aqui, né, batendo esse papo com a gente. E até o próximo, tá? Beijo, tchau, tchau.